dia. E é com espírito de louvor nos nossos corações que vamos ouvir também a voz do Senhor, a palavra de Deus. E eu convido-vos a abrirem em Lucas 5. Lucas 5, a partir do versículo 17. Lucas 5, a partir do versículo 17. Um outro encontro de Jesus, uma multidão diferente, mas um encontro também pessoal de Jesus com um homem que ele cura e que acima de tudo ele perdoa e salva a alma. Lucas 5, 17 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais difícil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo, diante deles, e tomando a cama com que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te louvamos, queremos continuar na tua presença com louvor, com adoração e com gratidão nos nossos corações, porque estamos na tua presença e tu estás connosco, estás no nosso meio também, estás aqui. Nós te queremos agradecer por isso, porque falas, porque te revelas a nós, porque te dás a conhecer. Nós te queremos agradecer pela tua palavra e pedir, Senhor, a orientação. Te queremos pedir que tu desvendes os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei, para vermos aquilo que tu tens para nós, Senhor. Queremos aprender de ti, queremos aprender a estar na tua presença, queremos aprender a sair da tua presença, queremos aprender a estar contigo sempre, seja aqui juntos, seja em nossas casas, seja onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor. Usa-me para a tua glória, que sejas tu a falar e que todos nós juntos possamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus, aquele que curou este homem e que nos salvou e que tem poder para salvar ainda hoje, que nós oramos. Amém. O título que eu dei a esta mensagem é Jesus também está aqui. Ou se quisermos, Jesus também está aqui em Partilhó hoje. E o nosso tema, eu não vou propriamente expor expositivamente este texto, como faria, ou como fizemos ainda há uns meses atrás, em Lucas, quando seguimos a série às sextas-feiras de Lucas. Aí, se calhar, o tema poderia até ser o mesmo, mas a sequência e, se calhar, até os locais onde chegávamos, em termos de aplicação, poderiam ser ênfases diferentes e locais diferentes de aplicação. O meu tema hoje é este: o culto. A importância do culto. Motivos para vir ao culto. Como estar no culto. O objetivo é aprofundar este tema. É um tema que não é novo, nós temos falado sobre ele aqui e ali. É um tema onde queremos voltar, onde devemos voltar, porque é instrutivo para nós, é mais do que útil. Nós queremos prestar um culto de adoração ao Senhor como Ele é digno. Queremos estar na presença de Deus e sair daqui certos que estivemos com Ele. Queremos ser abençoados e por isso é um tema que é sempre importante demais. Então, queremos abordar este tema, cimentar ideias na nossa mente, nos nossos corações e, simultaneamente, que falamos do culto, queremos cultuar a Deus, como oramos. Queremos estar a cultuar a Deus, a ouvir a sua palavra e a falar do culto. E sim, este episódio é numa casa, trata-se de uma casa cheia, bem mais cheia do que esta,
uma casa onde não se consegue entrar, mas não é um culto. Eu sei que não é um culto. Ali não é uma igreja local na Galileia, ainda não existiam igrejas locais, existiam sinagogas. Não é um culto que se trata, mas é Jesus que está no meio, a ensinar a palavra, a ensinar a lei de Deus, com a virtude de Deus sobre ele para curar, para perdoar, para abençoar. Então, muito embora não seja um culto que aconteceu ali na Galileia, em certo sentido aconteceu ali um culto. E a ponte e a comparação que eu quero fazer é justamente essa. Eu quero fazer a ligação deste episódio com o que acontece aqui todos os domingos quando nós nos reunimos aqui para cultuar, para adorar a Deus. E para tratar este tema do culto, eu quero focar 3 momentos, quero considerar 3 momentos. Podíamos falar muito acerca deste texto, mas eu quero considerar 3 momentos. Ir ao culto, estar no culto e sair do culto. Ir ao culto, estar no culto e sair do culto. São estes os 3 momentos. Começando desde logo pelo primeiro. Ir ao culto. Ir ao culto. Está nos versículos 17 a 19 que nós já lemos. E também aqui quero subdividir em três pontos. A razão para ir ao culto, a motivação para ir ao culto e os esforços para ir ao culto. A razão para ir ao culto. Nós vamos ao culto porque é a casa onde Jesus está. Da mesma maneira que aquela casa estava cheia de pessoas porque Jesus estava ali. Porque de outra forma, se Jesus não estivesse ali naquela casa na Galileia, aquela casa seria só mais uma casa na Galileia. Com os seus moradores, alguns familiares, algumas visitas, talvez alguém lá fizesse anos, como o Carlos, e convidasse os pais para vir a casa almoçar. Podia ser uma casa com muitas pessoas, com poucas pessoas, uma família grande, uma família pequena, com visitas, sem visitas, mas era só uma casa. Não era nada mais além disso. Mas aqui é uma casa onde está Jesus. E porque está Jesus, aquela casa já não é uma casa qualquer da Galileia. Aquela é a casa onde está Jesus. Onde está Jesus. Então, a razão para aquelas pessoas todas irem àquela casa é o facto de Jesus estar ali. Eu não vou aplicar já, senão vou-me repetir muito, nós vamos já voltar aqui quando falarmos das aplicações, quando falarmos do nosso propósito, da nossa razão para vir aqui. Mas aquela multidão, aquelas pessoas todas, foram ali porque Jesus estava ali. Essa é a razão para ir ao culto. É ir à casa onde Jesus está. Nós devemos procurar o local e o momento, a casa e o momento em que Jesus está. Em que Jesus está. A motivação para ir. A motivação para ir ao culto. Ou as motivações, os motivos. E aqui são muitos. Nós temos aqui vários grupos, vários tipos de pessoas. Temos, desde logo não seguindo uma ordem, mas temos aqui uma multidão. Primeiro fala dos religiosos, dos líderes religiosos, fariseus, doutores da lei, mas depois diz-nos, quando nos mostra que não havia forma de fazer entrar aquela cama com aquele paralítico, diz-nos que havia uma multidão. Havia uma multidão de pessoas. Então nós temos aqui uma multidão. E até não vamos ao texto atrás, não é esse o nosso propósito, mas vimos que Jesus vinha de fazer ali pelas redondezas muitos milagres, de curar a muitas pessoas. Nós temos ali uma multidão que tem motivos, tem motivações para ir à casa onde está Jesus. Tem motivações para ir àquele culto, permitam-me já chamar assim. Há razões, há motivos, há uma motivação forte naquela multidão. Até podemos dizer que há muitos motivos, porque é uma multidão cheia de pessoas diferentes. Queremos dizer que se calhar uma boa parte daquelas pessoas tinham uma grande motivação de ir para encontrar cura. Ou encontrar cura para outra pessoa. Recordamos que não viviam num tempo em que havia médicos, em que havia medicina, ciência avançada. Os cuidados eram muito poucos. E Jesus tem curado muitas pessoas naquele lugar. Então, uma boa parte daquelas pessoas que compõem aquela multidão vão à procura de suprir as suas necessidades. De cura. Vemos noutros episódios, noutros textos, multidões que vão à procura até de alimento, de suprimento. Num contexto em que também não escolhíamos o que comíamos e não estávamos à mesa a falar carne de porco alentejana tão boa. E já estamos a falar nas regiões. Não era esse o contexto em que nós estamos a comer e a falar de outras comidas.
Era um contexto de miséria para a maior parte das pessoas, de necessidade. Então aqui muitas pessoas da multidão procuram cura, procuram que a sua saúde melhore. E uma parte da multidão também procura ouvir Jesus. Procura ouvir a lei de Deus ensinada de uma forma que os mestres religiosos não ensinavam. Uma forma prática, uma autoridade, um poder do Espírito, que eles podiam não compreender bem quem era aquela figura, podiam não reconhecer que era o Messias, mas sabiam que Deus estava com ele. E reconheciam algo diferente em Jesus. Uma parte da multidão não precisaria de cura para si, mas precisava de ouvir a palavra. Era um povo que amava a lei de Deus, que queria a lei de Deus. Uma multidão, entre estes dois pontos, já há aqui na multidão muitas pessoas com muitos motivos para estar ali que nós nem conseguimos, se calhar, descortinar do texto. Mas há também ali uma multidão de religiosos. Porque diz-nos o texto que vêm doutores da lei, fariseus, não só de todas as aldeias ali ao pé da Galileia, mas que vêm líderes religiosos de todo Israel. Vem da Judeia, vem da Jerusalém. Alto, anda aí um mestre que ainda por cima faz coisas que nós não podemos fazer. Fala com uma autoridade que nós não conseguimos imitar. Dizem que Deus é com ele. Dizem que fez isto e aquilo. E também dizem que quebra a lei e que não guarda o sábado e uma série de coisas mais. Vamos lá ver. E o motivo daqueles religiosos, eu quero crer que alguns teriam uma curiosidade sincera. Nós encontramos muito confronto de Jesus com os religiosos, mas também houve salvação para alguns poucos religiosos. Alguns procuravam genuinamente, ou pelo menos com uma curiosidade saudável, Jesus. Mas a maioria, isso não há dúvida nenhuma, a maioria vinha para analisar, vinha para observar o que é que Jesus dizia, o que é que ele irá dizer, vinham para o apanhar, vinham para ver onde é que ele vai tropeçar na lei de Moisés. O que é que nós vamos tomar nota? O que é que nós vamos encontrar para lhe apontar o dedo? E por fim, além desta multidão toda e destes religiosos que também compõem uma grande multidão, há uns homens que vieram àquela casa para trazer um amigo, para trazer uma pessoa, um familiar talvez, um amigo, não sabemos. Sabemos que há uns homens que vêm ali trazer um paralítico à presença de Jesus. No meio daquela multidão, aqui é diferente, porque aquele paralítico não conseguia furar a multidão para se encontrar com Jesus. Zaqueu conseguia, trepou a árvore, tinha perninhas para subir e mãozinhas para trepar à figueira, e no meio a multidão não o impediu de se encontrar com Jesus. E este homem, apesar da multidão e apesar de ainda ter mais limitações, porque não tinha pernas para andar, também não foi um impedimento para Jesus o encontrar. Aquele que encontrou Zaqueu é o mesmo que encontrou o paralítico. Através do instrumento destes homens, que com compaixão, com amor, levaram, e com fé, acima de tudo, é aquilo que o texto honra, levaram aquele paralítico à presença de Jesus. E a motivação destes homens, se a multidão queria cura, queria ouvir, se os religiosos queriam ouvir para apontar o dedo a Jesus, a multidão destes homens é simples. Eles queriam cura para o seu amigo. Eles queriam cura para o seu amigo. Esta é a motivação daqueles homens que sobem ao telhado quando não conseguem entrar pela porta, destapam algumas telhas e fazem descer uma cama, uma maca, uma marquesa. Fazem descer por entre as telhas até ao meio, onde está Jesus. Vários motivos para ir à casa onde está Jesus. Vários motivos para ir ao culto. Quais são os esforços? Podemos falar de esforços para ir ao culto. E podemos começar já por estes últimos homens, como eu estava a falar. Estes homens são aqueles que nos despertam até mais admiração e que despertam no texto também mais interesse. Porque estes homens fazem todos os esforços para trazer aquela pessoa para ir ao culto, para trazer aquele seu amigo, aquele seu familiar à presença de Jesus. E não conseguindo entrar pela porta, porque estava totalmente cheia a casa, não dava para passar, muito menos com uma marquesa, com uma maca, com um homem deitado. O que eles fazem é, não é por causa disto que não vamos. Nós temos que ir e vamos.
E o que eles fazem é que sobem ao telhado, destapam algumas telhas, desmontam o telhado, por assim dizer, uma parte dele, e fazem descer a cama no meio ao pé de Jesus. Mas certamente, também na multidão, muitos fizeram esforços para ouvir Jesus. Muitos fizeram esforços para ouvir Jesus. Podemos falar da saúde. Jesus era um médico ali. Não é só um médico dos médicos porque ressuscitava e porque também salvava a alma. Jesus era um médico ali. As pessoas faziam fila, madrugavam. As pessoas iam ao único sítio. Se no Ocidente hoje, onde há condições de vida esplêndidas em comparação, as pessoas quando querem uma consulta madrugam para ir para o centro de saúde ou para ir para as urgências no hospital, nós não estamos a imaginar o que é que acontecia ali. Nem a quantidade de pessoas, nem os sacrifícios que eram feitos. Havia na multidão pessoas de perto, havia na multidão até pessoas da própria casa, mas havia na multidão pessoas de longe, pessoas que madrugaram, pessoas que caminharam a pé, quilómetros e quilómetros para estar ali. Pessoas que se calhar perderam toda a sua fortuna para conseguires ter um encontro com Jesus ali, para receber alguma virtude, cura de algum mal, cura para algum filho. Na multidão havia ali pessoas que fizeram muitos esforços. Claro que aquilo que nos salta mais à vista é o esforço destes homens, que estão relatados no texto, de forma pormenorizada e em particular. Mas reparem, até os religiosos fizeram esforços para estar ali. Porque havia religiosos ali das cidades, das aldeias perto da Galileia, até dali de perto. Vêm religiosos da Judeia, vêm religiosos de Jerusalém, vêm religiosos de todo o lado, que fizeram caminho de dias, que se sacrificaram, que estiveram horas a pé mais cedo para estar na casa onde está Jesus, para ouvir o que é que Jesus tem a dizer. As intenções destes últimos não eram as melhores, mas fizeram esforço para estar ali na mesma. E eu quero aplicar este primeiro ponto, é ir ao culto. Qual a razão? Quais as motivações? Quais os esforços? E se até aqui nós falámos deles, o que é que eles fizeram? Eles no texto, não é? Eles no episódio. Quando nós aplicamos, nós queremos falar de nós. Este é o grande objetivo. Nós queremos falar de nós. Qual a razão para nós estarmos no culto? Para nós virmos ao culto? E a razão é o título da minha mensagem. Jesus também está aqui em Partilhó. Jesus também está aqui hoje. Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora. Não fisicamente, nós não o vemos, sentado ou de pé. Nós não o ouvimos audivelmente com a sua voz. Mas Jesus está aqui. Pelo seu Espírito, a sua presença é real. Ele está aqui. Crês tu isso? Será que nós queremos isso? Num certo sentido, eu quero crer que aqueles que são de Jesus, que aqueles que creem em Jesus, nós queremos isso. Mas eu suspeito que vocês sejam iguais a mim. E suspeito que nós muitas vezes creiamos nisto a momentos e depois esqueçamos. E num outro sentido, suspeito que nós creiamos nisto de uma forma muito teórica. Sim, Jesus disse que quando estiverem 2 ou 3 reunidos eu estou aí no meio deles. Mas não queremos nisto de uma forma prática. Ao ponto de não nos dirigirmos a Jesus, mas Jesus está aqui. Não nos dirigirmos a Deus, mas Deus prometeu estar no nosso meio quando o seu povo se reúne. Se nós crescêssemos nisso, esta casa era pequena. Porque nós o que íamos dizer às pessoas não era: olha, fazias bem em vir, era bom, era interessante, pode ser que o pregador fale de forma interessante, pode ser que não demore muito tempo, pode ser que o tema seja interessante. Uma série de coisas podemos dizer: olha, no fim há almoço, estou a dar até bons motivos para nós falarmos com pessoas. Olha, no fim há um convívio, podes vir que depois comes. Nós podemos usar muitos motivos, mas se nós disséssemos: olha, anda a um sítio que está lá Jesus. É que neste texto era isso que acontecia. As vizinhas umas às outras, os vizinhos, os amigos: anda, sabes onde é que eu vou amanhã? Vou a uma casa onde vai estar Jesus, eu vou ser curado. Espero, pelo menos, que chegue a minha vez. Eu vou ser abençoado. Eu vou receber. Se nós crescêssemos mesmo que Jesus está aqui, até o nosso convite e o nosso evangelismo era diferente, que nós dizemos: anda comigo a ouvir Jesus, que Ele está aqui. Anda comigo ter com Jesus. Jesus está aqui. Jesus também está aqui em Partilhó.
sobre a motivação. O que é que te trouxe aqui? Aquelas pessoas, muitos motivos fizeram eles estarem ali. Vários grupos, motivos diferentes. Mas a nós, o que é que nos trouxe aqui? O que é que te trouxe aqui? Eu não quero colocar em causa os motivos que te trouxeram aqui. Não quero, neste momento, colocar em causa ou discutir a validade desses motivos. Importa, se calhar, neste momento, que sejamos sinceros. Acho que é o mais importante. Porquê que vieste aqui? Porquê que estás aqui? O que é que tu procuras? Cura. Ajuda. Pode ser, é o local certo. Também quero dizer isso. É o local certo. Se o teu motivo é esse, não estou a dizer para não ir ao médico, até porque é possível que nas conversas que possamos ter uns com os outros te aconselhemos a isso. É o mais certo. Mas podes precisar de ajuda para algo da tua vida. Então, o exemplo da cura é só pegada do texto. Mas podes precisar de algo real para a tua vida. E eu quero dizer que este continua a ser o local certo para vir. E Jesus pode realmente ajudar. Convém que sejamos sinceros com os motivos que nos trazem aqui. Porque são múltiplos e não são sempre os mesmos. Se falarmos de outro grupo de pessoas na ponte dos religiosos, talvez não esteja aqui ninguém religioso ao ponto de estar aqui com um bloco de notas a apontar, deixa lá ver o que é que ele vai dizer, que eu vou ver aqui no meu manual de teologia, a ver se ele o que diz em nome de Jesus, se está certo ou não está certo. Talvez não esteja aqui ninguém, só se for através depois do vídeo, pode o link ir parar a alguém maluco nos confins da terra e estar a analisar a mensagem desta forma. Eu quero crer que não está ninguém aqui com esse espírito. Mas num outro sentido, todos nós temos um quê de religiosos. E se calhar muitas vezes, e se calhar alguns de nós hoje aqui, estamos aqui porque a nossa religião implica haver um culto dominical que nos traz domingo após domingo a um sítio. E tu podes estar aqui não no sentido religioso para apontar os erros doutrinários daquele que fala em nome de Jesus, mas podes estar aqui por estar, porque a religião que tu confessas diz para vir domingo após domingo a um sítio. E eu não estou a dizer que não é para vir, é mesmo para vir. Só que a motivação pode ser simplesmente essa. Os nossos motivos, a nossa motivação para estar aqui pode ser múltipla. Não é tão difícil assim nós sermos um faminto e um necessitado da multidão que vem por outros motivos. Não se admirem de haver pessoas que às vezes a grande motivação de vir ao culto é encontrar a Sara Vidal no fim. Eu hoje não tenho grandes anotações. E estou mais à vontade até porque a Sara não está aqui. Mas podem crer que há pessoas que a grande motivação naquele dia é encontrar a Sara no fim. E se calhar para aquilo que a pessoa está a viver naquele momento, se calhar para aquilo que a pessoa está a sentir naquela semana, pode ser um motivo compreensível. Não estou a dizer que é o mais razoável, é o melhor motivo, mas pode ser um motivo compreensível. Claro que vamos ver à frente que Jesus tem poder para pegar nos motivos mais rebuscados da nossa mente e das nossas necessidades e transformar a ocasião de teres vindo aqui na coisa certa e na bênção certa. Mas os motivos são motivos e importa mais sermos sinceros do que virmos dizer, não, eu sempre que venho à casa do Senhor é uma vontade que eu tenho domingo após domingo, nem preciso de despertador, aquilo eu acordo sozinho. Comigo não é assim. Pode ser que seja com alguém aqui. Se calhar há fases que até é assim. Se calhar até é bom que às vezes seja assim. Agora, termos ilusões que é sempre assim, desculpem-me, mas isso não existe. E não adianta enganar-nos. Podemos enganar uns aos outros? Os da nossa casa nem conseguimos enganar. Nem dá para enganar os outros. Que fará Deus, que sonda pensamentos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E ainda, e pegando o bom exemplo daqueles homens que a motivação deles para vir ao culto era causar bênção ao outro. Tu vens ao culto só por ti ou vens ao culto também pelos outros? É que este é um ponto muito interessante. Eu não estou a dizer que o nosso motivo principal para vir ao culto deve ser os outros. O nosso motivo principal para vir ao culto até deve ser Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Mas não deixa de ser pertinente e sai direto deste texto que a motivação que aqui mais é honrada pelo texto, incluída e imbuída da fé daqueles homens, é a motivação que está alinhada com a compaixão de Jesus, da compaixão daqueles homens de virem trazer outros ao culto. Tu também vens ao culto por causa de outros? Eu sei que sim.
Eu sei que alguns de vocês já vieram às vezes ao culto por causa de outros. Porque aquela outra pessoa, se vocês não vierem, não vem. Porque aquela pessoa precisa da vossa boleia. Os pais, então, se calhar às vezes até podia haver um motivo forte para não virem, mas porque os filhos, em determinada idade, não vão se os pais não forem, os pais vão também por causa dos filhos. Quando nós vamos ao culto, vamos por causa de nós só ou também por causa dos outros? Claro que temos que vir por nossa causa e da nossa relação com Jesus. Mas nós olhamos também para as necessidades dos outros. Este texto traz este chamado de nós irmos ao culto também por causa de outros. De nós potenciarmos que outros venham ter com Jesus. A boleia até dos folhetos e daquilo que o meu pai já anunciou no início. Este texto é um chamado a que nós convidemos pessoas para vir ao culto. Convidamos pessoas para vir à casa e ao momento, ao tempo e ao espaço onde está Jesus. E mais do que dar o folheto é bom, tem um tema interessante, tem um tema evangelístico, tem um tema pertinente, porque fala da morte, da qual ninguém vai escapar. A vida é uma corrida que acaba, todos vão ter essa corrida finalizada, seja mais tarde, seja mais cedo. Mas mais do que entregar o folheto, e por isso é que o desafio é entregar o folheto pessoalmente, é falar com as pessoas, partilhar da tua fé, partilhar do teu encontro com Jesus e dizer, olha, eu posso falar sobre Jesus, mas também podes vir comigo a um sítio onde Jesus está. Tu quando vais ao culto também vais por causa dos outros. Sobre os esforços. Que esforços fizeste para estar aqui? Alguns tiveram um casamento ontem e fizeram um esforço adicional. Uns vêm de mais longe, outros vêm de mais perto. Espero que ninguém aqui abra o telhado da casa para... Não é preciso, temos lugares ainda. Ainda temos lugares, mas que esforços, que sacrifício. Sim, que sacrifício é que nós somos chamados a fazer para vir ao culto. Porque implica sacrifício. Se nós estamos a falar de ter... Não é para vir ter comigo, nem para vir ter com a liderança da igreja, com os presbíteros, com as pessoas que têm responsabilidade aqui, seja muita, seja pouca. Ninguém vai à igreja por causa de pessoas nesse sentido. Olha, se for esse motivo, não é grande motivo. É melhor recalcular as coisas. Mas é para encontrar Jesus. Queremos falar de sacrifício. Jesus veio ao nosso encontro e sacrificou-se a Ele. Deu a vida. Verteu o sangue. Deu o seu corpo, como já recordámos. Veio ao nosso encontro em sacrifício. Em esvaziamento. Nós não estamos dispostos a fazer sacrifício para ir ao encontro dele. Quando até a possibilidade de irmos ao encontro dele só é possível por causa do sacrifício dele. Que sacrifícios nós fazemos para vir aqui? Eu não tenho nenhum dia para dormir mais. Podia ser o domingo. Ao sábado não costuma ser, raramente é. Paciência! Deito mais cedo. Não acontece muitas vezes, mas... Tenho que fazer um sacrifício. A vida é feita de sacrifícios. Não é uma mensagem que passa hoje no Ocidente, mas a vida é feita de sacrifícios. Nós sabemos isso. E a nossa relação com os outros é uma relação de sacrifício. Não é preciso falar de pais e filhos. Os pais sabem que se sacrificam por causa dos filhos. Mas todos nós somos chamados a sacrificar-nos uns pelos outros. E na prática é isso que acontece em relações de amizade, em relações de parentesco. Na igreja também. Somos chamados a sacrificar-nos uns pelos outros. E também em relação a Jesus. Quem quer seguir-me, pega a sua cruz cada dia e siga-me. O símbolo do cristianismo é uma cruz, não uma escada, como alguém disse e com muita pertinência. Isto não é para subir na vida. Para subir na vida há outras coisas. Se calhar há outro tipo de atividade que ao domingo de manhã podes fazer que te vão ajudar a subir na vida. Mas a cruz não te vai ajudar a subir na vida. Mas um dia vai-te levar de subida aos céus. Esse é o grande ponto. Que esforços fizemos? Porque os religiosos fizeram esforços para estar ali com Jesus. Isto não deixa de ser até pertinente. Os religiosos fazem esforços. Aliás, a religião deles é uma religião de esforços, é de obras. Tudo o que eles fazem, eles não têm esperança no sacrifício de outro, nem nos esforços de outro. Tudo o que eles têm é esperança nos seus esforços. Como é que nós podemos permitir que aqueles que estão cegos façam mais esforços do que aqueles que têm a luz? Como é que nós podemos permitir que aqueles que estão cegos e correm para uma meta que não existe e que não conseguem ver, corram com mais vontade do que aqueles que sabem que há uma meta, que há delícias sem fim na presença de Deus? Que sacrifício
sacrifício é que há para ir a Fátima? Estamos a acabar maio. Quanto sacrifício é que há para ir a Fátima? Muitos vão por desporto, é verdade, particularmente até os mais novos, vão por desporto, por convívio, é verdade. Mas muitos vão em sacrifício e acreditam que aquilo tem algum tipo de resultado, de significado. Vão falar com uma pessoa dessas e dizer: eu faço muito sacrifício para ir ao culto, que aquilo é cedo, é às 10 da manhã. Este mês não é bom mês para falar assim com uma pessoa que foi a Fátima a pé. Não envergonhem os religiosos. Podem dizer: Samuel, esses sacrifícios que eles fazem não servem para nada. Pois puder, então e nós que sabemos que os nossos sacrifícios servem para muito, não estamos dispostos a fazê-los. Os nossos sacrifícios valem. E pelos outros, que sacrifícios estamos dispostos a fazer para trazer outros aqui? Para trazermos outros aqui. Seja os nossos filhos, seja outras pessoas de fora do nosso círculo. Que sacrifícios estamos dispostos a fazer? Avançando para a segunda parte. Estar no culto. Estar no culto. E também aqui quero subdividir em 3 partes. O propósito de estar no culto, a atitude de estar no culto e o resultado de estar no culto. O propósito. Qual é que é o propósito de estar na casa onde Jesus está? Qual era o propósito daquelas pessoas? O que é que elas queriam? O propósito de estar na casa onde Jesus está é estar com Jesus. É o único propósito. Lá interessava Pedro, João e os outros que pudessem aparecer. Não interessavam para nada. Só se fosse para dizer: olha, eu quero ir ter com ele. Leva-me até ele. Não serviam para mais nada. Era estar com Jesus. Era ouvir a sua voz e os seus ensinamentos, a sua sabedoria, se fosse essa a motivação. Era chegar perto para tocar nele, se fosse um anseio de cura, e de esperar que ao tocar nele o milagre acontecesse. Era estar com Jesus. Mesmo os religiosos que queriam estar onde Jesus estava, era para ouvir Jesus. Queriam lá saber se Pedro e João se davam calinadas na teologia mosaica da lei de Moisés. Só se fosse para acusar Jesus. Os teus discípulos não lavam as mãos. Era sempre para ir ter com Jesus. Queriam lá saber o que é que Pedro e João faziam. Eles queriam estar com Jesus, ouvir Jesus. E o nosso propósito deve ser o mesmo, vamos já aplicar. A expectativa era ter uma experiência com Jesus. Era estar com Jesus. O propósito de vir à casa onde Jesus está é estar com Jesus. É estar com Jesus. Não era tudo o que se passava ali. Não era ver quem é que ia ali. Era estar com Jesus. E a atitude? Temos que avançar para não sermos vencidos pelo relógio e pelo tempo. E a atitude? Eu queria que olhássemos aqui para 2 extremos. Há muito cinzento na multidão que nós nem sequer conseguimos descortinar do texto, mas quero que nós nos foquemos nos 2 extremos. Nós temos, por um lado, a fé daqueles homens que vão à casa onde Jesus está, vão ao culto com fé, aqueles homens que levam aquele paralítico. E do outro lado, nós temos os religiosos que vão à casa onde Jesus está com desconfiança. Com desconfiança. Nós temos aqueles homens cheios de fé que acreditam verdadeiramente que aquele que está naquela casa tem poder. Senão não faziam aquele esforço todo. Ninguém sobe a um telhado, destapa telhas e faz descer uma maca no meio, uma multidão toda. Nós temos vergonha de pregar e partilhar o Evangelho. Agora aqueles homens, diante das autoridades religiosas todas, estão a dar uma proclamação bem alta: vale a pena desmontar esta casa para descer a maca à frente dele, que ele mais do que vocês todos estão aí, cheios de vestes bonitas, que percebem tudo muito da lei. Vocês não podem nada, já recorremos a vocês e não serviu para nada. Mas se acreditamos, se descermos a maca à frente de Jesus, a coisa vai ser diferente. Eles vão com fé. Uma fé que confia no poder de Jesus e no amor. Confia no poder e na compaixão. Ele tem poder para o fazer e ele pode querer fazê-lo. Ele pode se compadecer. Ele será diferente dos outros que só nos sabem avaliar e julgar. E dizer se fazemos ou se não fazemos, cumprimos ou se não cumprimos, estamos ou não estamos. Esse Jesus terá um poder diferente. E esse Jesus vai se inclinar a nós com amor, com graça, com compaixão. Ele vai cuidar, ele vai tratar. Eles confiam e descansam. Isto é que é fé.
Eles confiam, eles descansam no poder de Jesus. Por outro lado, temos o outro extremo, que vão com desconfiança, mais do que dúvida. Eles não vão para tirar dúvidas, com a mente aberta para ser esclarecidos. Vir à igreja com dúvidas até é bom. Se for com a atitude certa, para ser esclarecido, eles não vão lá com dúvidas genuinamente interessados, nem intelectualmente honestas. Nada disso. Eles vão com desconfiança. Eles vão com questionamento. Eles vão com más intenções. Eles vão para testar Jesus. Eles até vão para pôr pedras no caminho para ver se ele tropeça. Aqui não aparecem perguntas, mas nos episódios que seguem, nos evangelhos todos, é sempre perguntas complicadas para ver se Jesus tropeça. Para ver se Jesus cai. Os religiosos que esperam nos seus próprios esforços, esperam pelos seus próprios méritos receber. Na sexta-feira o David falou sobre os religiosos precisarem do evangelho que Paulo pregava e queria pregar também aos romanos. De forma bem profunda, bem clara e bem exaustiva, nós tivemos a considerar e a ver o pensamento destes homens, destes religiosos. São os mesmos do tempo de Jesus, umas décadas à frente. São os mesmos, as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pensamento. Esperam em si próprios, nos seus méritos. Só se consegue alguma coisa se for por esforço, se for por mérito, se for por conseguir. Não podemos esperar da compaixão de outro. Não podemos esperar pelo amor do outro, muito menos dado a quem não merece. Muito menos dado a quem está deitado com uma doença que é símbolo de que ele de certeza fez alguma coisa mal, é muito mau, de certeza que ele não merece. Nós sim. Nós sim. E naturalmente estas duas atitudes, a atitude da desconfiança tem um resultado diferente da atitude da fé. Obviamente que aquele que vai com fé ao culto terá e receberá um resultado diferente daquele que vai ao culto com desconfiança. Em relação ao que se vai passar, em relação às pessoas que lá estão, e aqui particularmente em relação a Jesus. E reparem, quero insistir, não estamos a falar de dúvidas, não estamos a falar de interesse, de questões da alma genuínas. Estamos a falar de desconfiança, de más intenções do coração. Qual é que é o resultado? Avançando para aí. O resultado é que, como Jesus está ali, eles estão a cochichar uns com os outros, no meio da multidão. Alguns nem estão a falar, estão a pensar, oi, para lá, perdoa pecados. Oh, perdoa pecados. Quem és tu para perdoar pecados? Olha, que blasfémia. Isso olha, para o nosso contexto era o mesmo que alguém se levantar e dizer assim, Jesus não é Deus. No nosso contexto. Era o mesmo que chegar aqui alguém e ter a oportunidade de falar e daqui dizer, estive aqui a analisar os textos. Conhecemos esse tipo de abordagem e de teologia. Jesus não é Deus. Era um escândalo. Mas era o raciocínio deles. Invertido. A fazer-te Deus. Pois, era mesmo Deus que estava ali. Mas está ali Jesus, que eles ainda não falaram. E diz o texto, conhecendo os seus pensamentos. Conhecendo os seus pensamentos. Conhecendo os seus pensamentos. Não posso apontar-vos o local, nem pararmos aí. Seria bom relermos o versículo. Mas temos que avançar. Conhecendo os seus pensamentos. Está ali quem conhece pensamentos. Quem decifra intenções. Quem conhece os propósitos. Quem sabe tudo o que vai na mente das pessoas. E o resultado, como disse há pouco, é completamente diferente. Jesus está ali. E Jesus confronta os pensamentos e as más intenções daqueles homens. É o que está no versículo 22. Jesus confronta o pecado, dito por outras palavras, daqueles religiosos. Porque é pecado. É pecado. Jesus está no culto para confrontar pecado. Aplicando já também. Jesus está no meio até do seu povo, como ali também estava no meio do seu povo, para confrontar más intenções, maus pensamentos e pecado. Jesus está ali. E Jesus também está ali, conhecedor das intenções, conhecedor dos pensamentos. Jesus também está ali para recompensar a fé, para recompensar a confiança. Não é recompensar, às vezes pode ser mal entendido, e até conotado à fé, quero ser cuidadoso. Recompensar a fé, isto é, recompensar a confiança deles em Jesus. Recompensar aqueles que vão lá porque creem que Jesus que está ali os pode acudir, os pode valer.
Jesus está ali para recompensar a fé daqueles homens. Isso mesmo. Sem responder, primeiramente, aos motivos principais daqueles homens. E aqui também é muito importante, porque Jesus está ali para responder à fé daqueles homens, mas responder à fé daqueles homens não é dar aquilo que eles primeiramente buscam. Quero repetir outra vez. Responder e recompensar a fé daqueles homens não é dar propriamente em primeiro lugar aquilo que eles pedem, aquilo que eles querem, aquilo que eles acham importante e aquilo que eles buscam. Jesus quer recompensar a fé deles de tal ponto que vê além deles e vê que mais do que aquele homem precisar de andar, que precisava, mais do que aquele homem precisar de caminhar, aquele homem precisava de perdão dos seus pecados. Precisava de deixar de ter a alma paralisada, mais do que deixar de ter as pernas paralisadas. Isso mesmo. Jesus vê uma necessidade maior. Aquele homem o que precisava mesmo era de perdão. Antes de lhes dar aquilo que eles queriam, e que eles buscavam e que eles ansiavam, em resposta à sua fé e aos seus esforços, Jesus dá aquilo que eles nem imaginavam que era preciso, que eles nem achavam que era urgente e prioritário. Mas Jesus trata daquilo que é mais importante primeiro. E antes quer de falar em cura e de pôr aquele homem a andar, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus conhece a real necessidade, a maior necessidade de todas. E depois, sim, pode curar. E curou aquele homem. Pode curar e curou aquele homem. A multidão fica aqui no cinzento. Falámos das atitudes que são dois extremos e do resultado diferente desses dois extremos. Mas sobre a multidão podemos dizer que a multidão teve um privilégio in loco que nós temos agora à distância. A multidão teve a oportunidade de ver Jesus confrontar pecado publicamente. E teve a oportunidade de examinar o seu próprio coração e as suas próprias intenções. A multidão teve a oportunidade de ver alguém perdoado e de desejar o mesmo perdão para a alma. A multidão teve a mesma oportunidade de ver alguém ser curado e ver o poder de Deus a agir. E teve a oportunidade de desejar o mesmo poder nas suas vidas. A multidão teve essa oportunidade toda. E eu quero aplicar estar no culto. Qual é que é o nosso propósito agora, que estamos no culto? Qual é que é o nosso propósito aqui, que estamos na casa de Deus, que estamos com Jesus? Que estamos com Jesus. As paredes não são mágicas, não têm virtude por si próprias, como aquela casa na Galileia depois que Jesus foi embora. Era só mais uma casa igual às outras. Mas enquanto Jesus lá esteve, enquanto Jesus cá está, a história é outra. Qual é que é o nosso propósito? O nosso propósito deve ser o mesmo daquelas pessoas todas que foram ali. As pessoas foram ali, não é para estar com Pedro nem com João, é para estar com Jesus. E nós devemos vir aqui para estar com Jesus, em comunhão com Ele. Nós vimos aqui para adorá-lo. Nós vimos aqui para prestar-lhe culto, prestar-lhe adoração, falar com Ele, ouvi-lo e falar com Ele, receber dele e pedir-lhe, agradecer-lhe, louvá-lo, adorá-lo por tudo o que Ele é. Qual é que é a nossa atitude? Qual é que é a nossa atitude aqui? Qual é que é a tua atitude aqui? É uma atitude de fé capaz de trazer a tua vida para dentro do culto. Isto é um ponto importante. A verdadeira fé não é uma fé mística. Não é uma fé que depois não se consegue apalpar, nem ver em nada. A fé destes homens é vista porque eles trouxeram a vida para dentro do culto. Isto é muito interessante. Eu em tempos queria pregar o episódio que está no início do capítulo 5. Um dia eu vou pregá-lo aqui. Que é o episódio que é depois do culto. Jesus manda Pedro ir pescar. E ele, e agora tu percebes teologia, mas agora vais perceber de pesca. Assim que tal também percebes de pesca. E percebia. Vais fazer de outra maneira. E pescou mais do que... E há uma virtude em tudo o culto levares para a tua vida. Levares o culto para a tua vida. Isso será por outra pregação. Mas aqui a verdadeira fé é tu trazeres a tua vida lá de fora para dentro do culto. Isso é que é a verdadeira fé. Eu tenho um problema. Por isso é que os motivos... Temos de ser sinceros com os motivos que nos trazem aqui. Se eu estiver deprimido e altamente deprimido, é natural que eu venha à procura de ânimo. E não há mal nenhum nisso.
E Jesus é aquele que é capaz de pegar nos motivos, às vezes até mais egoístas, ou mais desfocados, porque não vemos aquilo que precisamos, e além de nos dar isso, ou até de não nos dar isso, nos dar aquilo que realmente fazia falta naquele dia. Nós podemos não vir assim aqui sempre com a maior motivação, sempre com os maiores motivos, mas se viermos com fé, Jesus tem poder para transformar os nossos motivos e dar-nos aquilo que verdadeiramente é importante. Então a fé verdadeira é a fé que é capaz de trazer a vida para dentro do culto. É isso. Sem vergonha. Reparem, o pecado exposto, o desafio exposto, o problema exposto, a dificuldade exposta, foi aquela que, sendo exposta diante do Mestre, recebeu bênção, solução, seja perdão para a alma, seja cura. O pecado encoberto, como a atitude de desconfiança, de não contar nada, de não dizer nada, de não confessar, dos religiosos. Eu agora pecado. Confessar, mostrar dificuldades, mostrar que passo por desafios, mostrar que não sou capaz. Pois, mas essa atitude de desconfiança em relação ao poder de Jesus, em relação à presença de Jesus, em relação à igreja de Jesus, essa atitude de esconder a vida real dos outros e de Deus, faz com que tu não tenhas aquilo que os outros, que mostram, que dão, que estão dispostos a mostrar as dificuldades, a assumir as suas fragilidades, a assumir o seu pecado, recebem. E eles, cheios da sua vida escondida, também cheia de pecados e dificuldades, também de deficiências. Não é só o paralítico que tinha deficiências. Todos temos. Aquele que manifestou a sua deficiência foi curado. Aquele que mostrou e expôs a sua fragilidade foi fortalecido. E aqueles que mostraram força e esconderam as fragilidades saíram fracos. Então a nossa atitude aqui não deve ser de desconfiança. Pode ser de dúvidas legítimas, sinceras, mas não de desconfiança. Deve ser de fé. Porque resumindo muito, não adianta esconder. Porque aquele que está aqui em Partilha hoje também, eu não sei nada do que é que vocês estão a pensar, nem vocês sabem nada do que eu estou a pensar. Vocês sabem o que eu vou dizendo? Eu não sei nada do que é que vocês estão a pensar. Mas aquele que está aqui hoje em Partilha sabe tudo. Sabe tudo. Não adianta esconder. E resumindo ainda mais, fé é igual a vida. Desconfiança é igual a morte. Porque na melhor das hipóteses, só alimenta a religiosidade. Costuma ser pior. Alimentar pecado e mais pecado. Mas, na melhor das hipóteses, desconfiança em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação àquilo que é o poder e o amor de Jesus, só alimenta religião. E isto tem uma implicação no resultado tremenda. Porque nós estamos mesmo aqui com Jesus. Nós estamos mesmo aqui com Jesus. E Jesus tem o poder hoje aqui de pegar nos motivos todos que nos trouxeram aqui e transformar isso para a tua bênção, para a tua alegria, para o teu crescimento espiritual. Jesus tem esse poder. Jesus tem esse poder. Sim, nós podemos ter vindo por muitos motivos, mas Deus é capaz de transformar e de usar qualquer motivo para o teu bem e para o teu melhor. Se a tua atitude aqui for uma atitude de receber, uma atitude de estar com Jesus, uma atitude de fé. Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui para confrontar o nosso pecado. Ele está aqui para tratar dos nossos pecados. Ele está aqui para tratar do teu pecado se tu ainda não amas Jesus, se tu ainda não serves Jesus, se tu ainda não o confessas como único mestre, se tu ainda não o reconheces como teu Salvador. Ele está aqui para confrontar esse teu pecado. Mas também está aqui para confrontar o pecado de todos. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para nos curar das nossas transgressões, curar dos nossos pecados, curar a nossa alma. Porque mesmo aqueles que foram salvos pela graça, têm poeiras, têm sombras que têm que afastar, que têm que sacudir. E não somos capazes sozinhos. Mas Jesus está aqui não só para confrontar o nosso pecado, mas também para nos dar cura. Para salvar uma alma perdida aqui, mas para limpar, santificar a nossa alma. Ele quer nos trazer perdão. Ele quer nos trazer realmente não só salvação, mas uma vida ao abrigo dessa salvação. Uma vida de uma pessoa que tem esperança, que está em paz com Deus, que sabe em quem crê
E sabe que, apesar das dificuldades, das fragilidades, do pecado que assola, sabem quem tem querido, sabem quem confia e sabe com quem estará, porque descansa no poder e no amor de Jesus. Jesus está aqui, mesmo para curar a nossa maior necessidade. O nosso maior desafio que possamos estar aqui a passar. Sim, é certo, no texto diz que a virtude de Deus era com Jesus para curar. Noutros episódios não diz isto. Jesus não curou sempre. Mesmo na altura em que esteve cá na terra, fisicamente. Aqui o texto diz que Jesus estava ali para curar. Não aconteceu sempre assim. Depois com os apóstolos, ainda menos. De vez em quando eles faziam curas. Depois não. É natural que não pode acontecer miraculosamente, sem qualquer tipo de explicação humana e científica, e haver cura aqui. Mas é natural que não aconteça propriamente como nós estamos à espera nos filmes e dos relatos que imaginamos como é que eles aconteceram na Bíblia. Mas quer dizer que mesmo assim ele opera cura. Seja dessa forma tão visível, tão miraculosa, incompreensível, seja através da sabedoria que ele pode derramar sobre ti, que te ajuda a encontrar soluções onde antes não vias, seja através da ajuda do irmão, da ajuda de outra pessoa, que te pode trazer uma palavra, que pode trazer solução, que pode apontar caminho que tu antes não tinhas sozinho. Jesus está aqui para curar e usa muitas formas. Curar é um exemplo. Estou a falar da nossa vida, da tua vida real. Está aqui para fazer de nós mais corpo e nos ajudarmos mais uns aos outros. Jesus está aqui para curar as nossas paralisias. Somos todos paralíticos de alguma coisa. Paralisias que nos impedem de deixar um pecado de estimação, que até temos e sabemos, mas que nunca o resolvemos. Paralisias que nos impedem de crescer para Ele, de o servir mais. E paralisias, sim, em outras áreas da vida. Coisas físicas mesmo. Coisas que têm a ver com o trabalho, com a família, com tantos temas. Porquê é que tu virias aqui à casa onde Jesus está, e Jesus está aqui hoje em Pardelhó, e irias embora sem Ele? Porquê é que virias aqui onde Jesus está e irias embora sem dizer, eu estive com Jesus? Porquê é que tu virias aqui hoje e irias embora da mesma maneira do que vieste? Sem ter a noção de que eu estive com o povo de Deus e além disso eu estive com Deus. Porquê? Isso seria sem dúvida um desperdício. E por isso eu quero falar sobre sair do culto em 5 minutos. Sair do culto. Sair do culto, aquelas pessoas saíram do culto a glorificar a Deus. Saíram do culto a glorificar a Deus. E, em primeiro lugar, saiu aquele paralítico. Já não paralítico. Saiu a andar. E saiu a glorificar a Deus por aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Saiu a glorificar a Deus, foi para casa, alegre, glorificando a Deus por aquilo que Jesus tinha feito na sua própria vida. Mas no versículo 26, nós vemos a multidão toda a ir embora. Já não é o paralítico foi primeiro. Já não era paralítico, foi embora com a cama debaixo do braço. Por assim dizer, alegre com os seus amigos. Quero crer que eles foram com ele. O texto não diz. Mas depois vai a multidão toda. E a multidão vai maravilhada. Todos vão maravilhados com temor de Deus. E vão a glorificar a Deus, a dizer, hoje nós vimos prodígios. Então, depois vão os outros a glorificar a Deus porquê? Porque não tendo sido eles os abençoados, foram eles os abençoados. Não foram eles que ficaram a andar. Mas o facto de eles terem visto aquilo, eles saíram dali abençoados também. Eles saem dali a glorificar a Deus por causa do que aconteceu com o outro. E isso é o motivo que os leva também a sair dali abençoados eles. Porque no fundo, e esse é o terceiro ponto, eles saem dali a glorificar a Deus por causa de Jesus. Não é por causa de si próprios, não é por causa do homem, porque se Jesus não estivesse naquela casa, se fosse um falso alarme, juntámos cá todos, mas olha, afinal ele não veio. Hoje era para estar cá o Jonatas Duarte, mas não veio. Era mesmo, não era eu para pregar, era o Jonatas Duarte, só que pelo Covid não pôde vir. Teve que ser outro pregador. Agora, se Jesus faltasse, podia lá quem fosse, podia lá o apóstolo Paulo, podia ir lá qualquer um do futuro, qualquer um do passado, Moisés, ou alguém ainda do futuro, Spurgeon, podia ir lá quem fosse. Falso alarme, vamos embora para casa. Iam os amigos a levar na máquina mesmo o paralítico, iam os outros morcidos, iam os outros os religiosos raivosos, afinal não veio. Agora é que nós íamos ver tudo o que ele diz e afinal nada. E a multidão ia para casa triste.
Mas a multidão sai de lá a glorificar a Deus por causa de Jesus, porque Jesus estava ali. Como Jesus está aqui. E eu quero já aplicar e dizer que nós devemos sair daqui a glorificar a Deus por causa de Jesus. Não é porque o culto foi bom, porque a música foi boa, porque a pregação foi assim, porque isto, porque aquilo. Muitas outras coisas podem alimentar isso e podem animar o nosso dia, animar o nosso domingo e o nosso culto. Tudo certo com isso, trabalhamos para isso também. Mas nós devemos sair daqui a glorificar a Deus por causa de Jesus. Nós devemos sair daqui porque estivemos com Jesus. E nós devemos sair daqui a glorificar a Deus por causa de nós. Pegando no paralítico. Devemos sair daqui e dizer, eu estive com Deus. Eu estive com Jesus. E isso fez-me bem. Eu saio a andar um bocadinho melhor. Mas também saímos daqui a glorificar a Deus pelos outros. Nós não temos de sair daqui alegres só porque fomos alvo de atenção. Não é só o Carlos que tem que sair daqui alegre. Faz anos e nós cantamos-lhe os parabéns e vamos orar agora no fim por ele e pedir a bênção de Deus sobre ele. Nós podemos sair daqui alegres pelo Carlos. Assim como eles saíram alegres porque aquele homem foi curado. Eu não sou chamado a sair alegre da igreja só quando as coisas acontecem para mim. Que bom, que eu estava tão desanimado e saí daqui animado. E até as pessoas perceberam, que até me ajudaram. É bom sair daqui assim. Mas também é bom sair daqui animado porque outros foram abençoados. Porque no fundo resulta no mesmo ponto de aplicação. Saímos daqui a glorificar a Deus por causa de Jesus. Somente por causa de Jesus. O último ponto é, não saias desta casa então, sem Jesus. Não podes sair daqui sem Jesus. Como seria triste? Como seria um desperdício de tempo? Como seria inútil teres vindo aqui se saísses daqui sem Jesus? Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Que todos o tenham. Seja para a salvação e alegria nos céus, pela reconciliação com Deus e o perdão dos pecados e a salvação de uma alma. Seja por sairmos com Jesus, presente na nossa mente, seguro no nosso coração. Seja de uma forma ou de outra. Que ninguém saia daqui sem Jesus. Que todos o tenham. Amém.